A cada e-mail enviado, mais um casamento se desfazia. A ideia do caos que Samuel estava criando trouxe um sorriso de satisfação ao seu rosto. Nesse instante, o rosto de George Terry ficou ainda mais vermelho, e ele rompeu numa torrente de palavrões. Durante os últimos 30 minutos, Samuel observara sua bela esposa se mover graciosamente pelo salão de baile, mantendo uma distância cautelosa à medida que a meia-noite se aproximava. Ela estava cercada por um grupo de colegas ricos e presunçosos de seu trabalho, incluindo seu chefe detestável. Um homem nascido em berço de ouro. Ela era o centro das atenções, e a cobriam de elogios, tratando-a como um tesouro raro. Seus elogios eram repletos de insinceridade. Isso não era novidade. Nos últimos 2 anos, Samuel havia presenciado essa cena durante as comemorações de Ano Novo da empresa. No início, ele pensou que ela estivesse apenas bebendo champanhe demais, então tolerou no primeiro ano. Mas no ano passado, a demonstração exagerada e barulhenta se tornou impossível de ignorar, e o levou a tomar uma atitude. Enquanto observava, sentiu um leve puxão em seu casaco. Virando-se, viu Dora, a amiga mais próxima e confidente de trabalho de Jéssica. Em pé diante dele. Feliz ano novo, Samuel, disse ela, oferecendo a bochecha para um rápido toque. Seus lábios mal tocaram a bochecha dela antes que ele desse um passo para trás e encontrasse seus calorosos olhos castanhos. Dora parecia uma socialite nascida em berço de ouro. Ela sempre tinha uma expressão calma e confiante, muitas vezes com um toque de presunção, como se sua origem aristocrática lhe conferisse algum tipo de sabedoria silenciosa. Mas naquela noite, algo nela estava diferente. Um olhar de preocupação. Até mesmo pena apareceu nos olhos de Dora. Samuel, não se preocupe, disse ela suavemente. É apenas uma tradição. Uma troca inofensiva de toques de ano novo. Dora tentou tranquilizá-lo, dizendo que Jéssica logo estaria de volta ao seu lado, ilesa e pronta para demonstrar seu amor mais uma vez. Mas Samuel não estava convencido. Percebendo sua dúvida, Dora continuou, tentando explicar que, apesar da natureza vivaz e espontânea de Jéssica, seus sentimentos por ele eram sinceros. Vocês dois são tão diferentes, ela disse. Você é mais quieto e reflexivo, enquanto a Jéssica é enérgica e sociável. Mas quanto mais ela interage com pessoas que combinam com a energia dela, mais ela acaba gostando de você. Samuel respondeu lentamente, com palavras ponderadas. Tudo bem, Dora. Mas deixe-me perguntar uma coisa. Sim, ela passou a festa de Natal inteira debaixo do visco com os colegas? Dançou a noite toda e se aproximou dos líderes da empresa. E aqui, no baile de Ano Novo da minha empresa, ela está fazendo a mesma coisa. Dançando, trocando carícias, mas mantendo distância dos meus colegas. Sua voz tornou-se áspera, carregada de sarcasmo. Interessante, não é? Ao tocar em todos aqui, menos em mim, ela parece estar questionando meu valor. Será que isso é alguma nova tradição, ou é apenas a maneira dela de demonstrar afeto? Sabendo que eu sinto pelo George e depois tocá-lo uma dúzia de vezes para ter certeza de que estou vendo, Dora hesitou, sua confiança vacilando. Ela baixou os olhos, visivelmente perturbada, mas ainda assim tentou defender sua amiga. Samuel, eu entendo que você esteja chateado, mas você precisa compreender. Ele a interrompeu. Acho que entendi, disse ele firmemente. Depois de 5 anos de casamento, finalmente comecei a entender. Pela primeira vez. Naquela noite, Samuel lhe deu as costas. Caminhou até a mesa deles e pegou uma pasta que havia discretamente colocado ali. Desabotoando-a com cuidado, encontrou um presente lindamente embrulhado. Sem hesitar, tirou o anel do dedo e o colocou sob o laço decorativo. Voltando-se para Dora, ele lhe entregou o presente. Estou indo embora, disse ele calmamente. Quando Jéssica finalmente se libertar daqueles homens, entregue isso a ela. Diga a ela que desejo um feliz ano novo e que ela desfrute de todas as bênçãos que tão merecidamente conquistou. Quando ele começou a se afastar, Dora segurou sua mão, a voz trêmula de urgência. Samuel, por favor, não vá. Não me deixe. Eu a trago para você. Ela bebeu champanhe demais de novo. Você deveria levá-la para casa, implorou ela. Samuel balançou a cabeça, com a voz firme. Não, Dora. Não preciso fazer isso. Ela tem um quarto neste hotel. Enquanto eu estava ocupado com o trabalho, ela teve bastante tempo para atrair a atenção de muitos homens. Acho que você sabe disso, considerando que esteve perto dela.
Ela tem o carro dela, as roupas e tudo o mais que possa precisar. Tenho certeza de que um dos homens com quem ela está saindo ficará mais do que feliz em cuidar dela. Talvez eles deem conta de tudo. Ou talvez não. Mas não me olhe assim. Você me enganou uma vez no ano passado. Dei a ela um ano inteiro para se decidir. Bem, ela se decidiu, e eu me decidi. Adeus, Dora. Ele fez uma pausa por um instante e acrescentou: será um alívio se eu nunca mais te vir. Dito isso, Samuel saiu do grande salão de baile. Acenou brevemente para Nicole, a diretora de RH que havia sido sua confidente mais cedo naquele dia. Enquanto seu chefe e sua equipe se ocupavam com os preparativos do hotel, Nicole permaneceu ao seu lado, ajudando com o evento. Samuel não era cego à verdade sobre seu chefe. O homem havia reservado uma suíte de hotel luxuosa, debitando a conta na conta da empresa, onde mantinha um caso com Jéssica. Samuel tinha provas. Fotografias e vídeos que não deixavam dúvidas. Nicole também possuía sua própria coleção de provas incriminatórias, que logo chegariam às mãos do presidente do conselho. Após saírem do salão de baile, Nicole e o marido dirigiram-se ao grupo de homens que cercava Jéssica. Enquanto isso, Dora abria caminho pela multidão, lidando com os admiradores ansiosos que tentavam tocá-la. Nicole atraiu alguma atenção, mas qualquer investida flertadora era prontamente reprimida pelo marido. Um ex-jogador de futebol americano com uma personalidade forte e objetiva. Enquanto Nicole abria caminho pela multidão, viu Dora interceptar George Terry, o CEO da empresa, e seu acompanhante. Dora parou o marido a poucos passos de distância, e Nicole observou a cena se desenrolar. Ao ouvir Dora chamar Jéssica, Jéssica se afastou do abraço de George, surpresa. O sorriso de Nicole se alargou ao ver a expressão de susto de Jéssica, mas seu rosto endureceu ao ver Dora entregar o presente embrulhado para ela. Dora falou com calma, mas com firmeza. Samuel deixou isto para você. Ele já foi embora. Ele ficou te observando flertar e ficar íntima demais a noite toda. Quando você começou a tocar em vários homens, ele me deu isto e saiu. O rosto de Jéssica iluminou-se com um sorriso desdenhoso. Ah, você sabe como Samuel é, disse ela casualmente. Às vezes ele faz um escândalo se eu não lhe der atenção por alguns minutos. Vou para casa e peço desculpas. Mas não sei o que fazer com isso. Ele me ama. Mesmo quando está chateado, ele ainda me dá presentes. Vamos ver o que é. Jace, acho que isso não é um presente, disse Dora gentilmente. Mas Jéssica já estava rasgando o papel de embrulho. O anel escorregou de suas mãos e caiu no chão. Ela congelou, o rosto contorcido em confusão enquanto encarava. O que é isso? Dora se abaixou, pegou o anel e o devolveu com um pequeno sorriso cúmplice. Não é a aliança de casamento do seu marido? Jéssica olhou para o anel incrédula, ainda segurando o papel com força nas mãos. Seu rosto se fechou em confusão enquanto se virava para Dora, que disse baixinho: eu tentei te avisar. Determinada a descobrir o que mais havia dentro, Jéssica continuou desembrulhando o pacote. Dentro, encontrou uma caixa branca impecável. Um lampejo de alívio a invadiu, e ela se permitiu um pequeno sorriso, pensando que talvez tudo não passasse de um mal-entendido. Ela sacudiu a caixa delicadamente, percebendo seu peso, antes de remover cuidadosamente a fita adesiva que lacrava suas bordas. Quando a última peça se soltou, o conteúdo se espalhou pelo chão. Folhas brilhantes e fotografias se espalharam em todas as direções, algumas caindo com a face para cima. Assustada, Jéssica caiu de joelhos, tentando rapidamente recolher os objetos caídos. Vários espectadores instintivamente se abaixaram para ajudar. Um silêncio sepulcral se espalhou pela sala enquanto aqueles que vislumbraram as fotos ficaram paralisados. Os olhos de Jéssica se arregalaram de horror quando a ficha caiu. Um grito agudo e penetrante rompeu de sua garganta, quebrando o silêncio e chamando a atenção de todos ao redor. Os murmúrios da multidão crescente se intensificaram à medida que as pessoas viam as imagens explícitas. Suspiros de incredulidade percorreram o salão de baile. O rosto de Dora se contorceu em choque, seus olhos se arregalaram em horror. Perto dali, o rosto de George empalideceu como um fantasma enquanto ele permanecia imóvel, incapaz de desviar o olhar. Tremendo, ele se abaixou e pegou uma das fotografias maiores. Uma imagem vívida e colorida de 20 multiplicação 30 centímetros. Ele a apertou contra o peito, como se quisesse desesperadamente protegê-la dos olhares alheios. Que diabos, Jace? Gritou ele,
com a voz repleta de incredulidade. A essa altura, todo o salão de baile estava absorto na cena que se desenrolava. As fotos contavam uma história clara e condenatória, revelando Jéssica tentando diferentes abordagens com pessoas que claramente não eram seu marido. As imagens eram explícitas, mostrando Jéssica, George e vários executivos da empresa de Samuel em situações comprometedoras. A quantidade e a variedade das fotos não deixavam dúvidas. As cenas eram descaradas, envolvendo homens e mulheres, sem qualquer consideração por quem estava envolvido ou onde acontecia. O peso das revelações foi demais para Jéssica suportar. Dominada pela emoção, ela desmaiou e caiu no chão. O pé de George, sem querer, impediu que sua cabeça batesse no piso frio, evitando ferimentos graves. Dora correu para o lado de Jéssica, levantando seu rosto e acariciando suavemente sua bochecha. Jéssica, você está bem? Fale comigo, Jéssica, implorou ela, com a voz trêmula de pânico. Entretanto, os presentes começaram a recolher as fotos espalhadas, examinando-as uma a uma. Um silêncio pesado e tenso pairou sobre o grupo enquanto assimilavam as chocantes evidências. Então, quebrando o silêncio, uma mulher se virou para o marido, que estava olhando fixamente para uma das fotos. Você é uma vergonha, ela sibilou, com a voz cheia de fúria. Sem esperar por uma resposta, ela brandiu a bolsa contra ele. Ele cambaleou para trás, antes que pudesse se recuperar, ela o chutou com força no mesmo lugar, fazendo-o cair no chão em agonia. Aproveitando o momento, a mulher ajoelhou-se e começou a separar cuidadosamente as fotos espalhadas. Após uma breve pausa, ergueu a cabeça e dirigiu-se à multidão chocada. Senhoras, começou ela, com voz imponente e incisiva, aquelas de nós casadas com membros da estimada administração do Sr. Terry e filho. Talvez queiram dar uma olhada mais atenta nessas fotos. Suas palavras carregavam um toque de astúcia. Elas não envolvem apenas seu marido, mas outros também. Se você quiser economizar com honorários de advogado de divórcio, entre em contato comigo. Talvez possamos negociar um preço para grupos. Imediatamente, mais 9 mulheres caíram de joelhos, pegando as fotos com crescente fúria ao perceberem a dimensão da traição. Os homens, pressentindo a raiva crescente, começaram a recuar, com os rostos tomados de pavor. Em meio ao caos, alguém notou alguns pendrives entre as evidências espalhadas, especulando sobre o conteúdo potencialmente incriminador que eles continham. Um senhor de idade, impecavelmente vestido, virou-se furiosamente para seu parceiro. Não se esqueça do contrato de casamento. Isto é uma fraude insidiosa, gritou ele, com um rosto vermelho de raiva. Sua parceira loira, imperturbável, respondeu com veneno. Mentiroso, cuspiu ela. Esse contrato não significa nada, e você sabe disso. Com um sorriso debochado, acrescentou, imagino que esta reunião também não tenha significado nada, antes de enfiar 2 fotos comprometedoras na cara dele e sair furiosa, agitando-as no ar enquanto seus palavrões ecoavam pelo salão de baile. O homem, atordoado e em pânico, deu um passo para trás e saiu correndo da sala. Perto dali, outra mulher soluçava inconsolavelmente, agarrando o peito com uma mão e uma fotografia com a outra. Seu marido estava sentado ao lado dela, com o rosto escondido entre as mãos enquanto chorava. Do outro lado da sala, um homem diferente, tremendo de emoção, ergueu uma das fotos para a mulher impressionante que estava diante dele. Então você se sente atraído por ambos os sexos? Ele perguntou, com a voz carregada de incredulidade e raiva. O que está acontecendo aqui? Você já me disse várias vezes que não se interessa por mulheres. Que nós 3 jamais ficaríamos juntos. O rosto da mulher ficou vermelho de vergonha, e ela fugiu rapidamente do local, seus saltos altos fazendo um barulho estranho enquanto ela se afastava cambaleando. Em outro lugar, uma mulher pegou várias fotos e começou a gritar nomes enquanto caminhava para o centro da sala. Uma das mulheres que ela confrontou congelou, com o rosto expressando uma mistura de choque e pavor. A recém-chegada encarou uma das fotos, o rosto contorcido de fúria. Ela se virou para o marido, que imediatamente começou a recuar. Você tem muito o que explicar. Ela gritou, agitando a foto incriminadora na cara dele. Ele gaguejou, tentando recuar, mas ela o perseguiu implacavelmente, gritando e gesticulando descontroladamente. Esse confronto dramático se repetiu inúmeras vezes por todo o salão de baile, em todos os cantos. Esposas furiosas atacavam seus maridos com tapas, chutes e golpes de bolsas. Orelhas eram socadas, olhos roxos e os ânimos se exaltavam enquanto o caos tomava conta do salão. Enquanto isso, Jéssica, agora consciente, ela ficou imóvel, com um rosto inexpressivo, enquanto observava o pandemônio se desenrolar ao seu redor. Um homem bem vestido,
de smoking impecável, aproximou-se e ajoelhou-se ao lado dela, com um rosto tomado de preocupação. Você está bem? Perguntou ele gentilmente. Jéssica se virou para ele, com evidente confusão no rosto. Quem é você? Perguntou ela, sem muita convicção. Sou Adam Becker, respondeu ele gravemente, mas receio que ninguém possa ajudá-lo agora. Sou um oficial de justiça e meu dever é fazer cumprir as ordens do tribunal. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele lhe entregou uma pilha de papéis. Jéssica Lord, disse ele. Você foi oficialmente notificada por ordem judicial. A multidão ficou em silêncio atônito quando ele lhe entregou os papéis do divórcio, e a presença deles lançou uma sombra ainda mais escura sobre aquela noite já chocante. Senhoras e senhores, continuou ele, dirigindo-se à multidão, se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ver as fotos, podem, em vez disso, examinar os documentos do divórcio, agora disponíveis online como registros públicos. Eles incluem uma lista detalhada das pessoas com quem Jéssica compartilhou momentos íntimos ao longo do último ano, juntamente com os horários e locais exatos desses encontros. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras pairar sobre a sala. Por uma pequena taxa, também posso fornecer um link para o site pessoal de Jéssica, onde está disponível um relatório completo de suas ações desde 1º de janeiro do ano passado. Isso pode ajudá-lo a descobrir se seu cônjuge está envolvido, para aqueles que participaram de atividades em grupo. 3, 4 ou mais. Você pode entrar em contato comigo para obter documentação adicional. Cópias digitais das provas estão disponíveis mediante o pagamento de uma taxa extra, o que pode ser bastante útil em juízo. Dito isso, ele fez uma profunda reverência e saiu da sala, deixando para trás uma atmosfera carregada de lágrimas, medo e caos. Ele sabia das consequências que esse espetáculo causaria, mas considerou que os ganhos financeiros justificavam o risco. Jéssica permaneceu imóvel, segurando os papéis do divórcio no colo. Dora ficou por perto, envolvendo-a com um braço enquanto os lábios de Jéssica tremiam em descrença. Ela examinou os rostos ao redor, percebendo uma mistura de hostilidade, pena, raiva e preocupação. Ao longo de sua vida de privilégios, Jéssica havia enfrentado tanto inveja quanto admiração. Mas agora ela não via nenhuma das duas. O peso da vergonha e da perda era insuportável. Ela enterrou o rosto no peito de Dora e desabou em soluços incontroláveis. Entretanto, George Terry, o CEO, tentou retomar o controle da situação. Quero que todas essas malditas fotos sejam recolhidas e destruídas imediatamente, ele ordenou aos seus subordinados. Virando-se para Nicole, acrescentou, até segunda-feira, espero receber uma carta formal de repreensão de Samuel Lord na minha mesa, seguida do seu contrato de demissão. Nicole manteve a calma. Sr. Terry, disse ela calmamente, lamento informar que o Sr. Lord apresentou sua demissão hoje. Ele deu aviso prévio de 2 semanas, usou o período de férias que o senhor aprovou na semana passada, arrumou suas coisas e foi embora. Ela fez uma pausa antes de continuar, mantendo o tom de voz uniforme. No entanto, compreendo a sua diretiva e darei seguimento à sua demissão imediatamente. Pode ter a certeza de que o Sr. Lord não terá mais oportunidades nesta organização. O rosto de Terry escureceu de fúria, mas Nicole manteve a compostura. Há mais uma coisa, Sr. Terry, acrescentou ela antes que ele saísse. O Sr. Lord se reuniu com o presidente do conselho. A revelação foi como um trovão. O presidente, o pai de Terry, já havia aceitado a demissão de Samuel Lord. Como se isso não bastasse, Samuel havia conseguido um novo emprego em uma empresa para a qual já havia prestado consultoria, condicionado apenas à aprovação por escrito do Sr. Terry. O rosto de Terry ficou vermelho como um tomate, fazendo com que todos ao seu redor recuassem diante de sua crescente fúria. Ele rompeu em um discurso raivoso, amaldiçoando tanto seu pai quanto Samuel Lord. Nicole e seu marido observavam sua humilhação com silenciosa satisfação, as mãos delicadamente entrelaçadas enquanto mantinham expressões neutras. Enquanto isso, Samuel Lord já estava a caminho de Nova York para Austin, Texas, dirigindo seu recém-adquirido Chevy High Country Suburban. Este robusto SUV com tração nas 4 rodas, equipado com um potente motor turbo diesel de 6 litros, havia sido encomendado por Samuel no outono, assim que os modelos mais recentes ficaram disponíveis. Ele havia sido entregue no dia anterior, marcando o início de um novo capítulo em sua vida. De acordo com seu sistema de navegação, a viagem até Austin, sua futura casa, a viagem levaria exatamente 24 horas e 32 minutos, seguindo a rota cuidadosamente planejada.
Samuel havia pensado muito nessa viagem, vendo-a como uma oportunidade de se reconectar com suas raízes rurais americanas. Tendo crescido em Idaho como um rapaz do interior, ele planejava aproveitar o charme de cada estado pelo qual passasse. Ao chegar à Virgínia, ele propositalmente deixou as rodovias principais e optou por seguir as estradas rurais sinuosas e pitorescas, famosas nas canções de John Denver. Sua jornada incluiu paradas nas charmosas cidades da Carolina que ele tanto admirava nas letras de Mary Chapin Carpenter. Ele apreciou a ideia de provar geleias e compotas caseiras em barraquinhas à beira da estrada e jantar em restaurantes locais onde os moradores se reuniam. Samuel estava determinado a escapar do trânsito e do caos da vida na cidade, que se tornará insuportável para ele. Antes de comprar o SUV, Samuel também havia decidido separar suas finanças das de Jéssica. Apesar de ela ter ganhos muito maiores durante o casamento, Samuel sentia um orgulho discreto em saber que parte do dinheiro dela havia sido usada para comprar seu veículo de $88.000. Embora o carro não tenha eliminado as diferenças financeiras entre eles, simbolizou uma vitória pessoal para ele. Como parte do acordo de divórcio, eles concordaram em manter seus investimentos e fundos de pensão separados. Samuel chegou a fazer uma oferta generosa: se Jéssica assinasse os papéis do divórcio em 10 dias, ela ficaria com a cobertura e ele renunciaria a qualquer direito sobre o fundo fiduciário dela. Enquanto dirigia pela estrada, Samuel mudava de estação de rádio, parando brevemente em uma que tocava música country tradicional. Um gênero que Jéssica sempre desprezara e ridicularizara abertamente. Rindo da lembrança de seu desprezo, Samuel trocou para vinil clássico, apreciando a sensação de independência. O caos do baile de ano novo anterior tinha sido um ponto de virada para Samuel. Desde então, ele se concentrou em retomar o controle de sua vida. Embora dúvidas ocasionalmente surgissem, ele permaneceu firme e trabalhou em um plano sólido para o seu futuro. Ele não conseguia deixar de pensar que a Mr. Terry & Son, a empresa que estava deixando para trás, estava fadada ao fracasso sob a liderança de George Terry. Sem as inovações de design e patentes de Samuel, responsável por mais da metade das vendas e lucros da empresa, o colapso da empresa parecia inevitável dentro de 1 ou 2 anos. O pensamento trouxe um sorriso ao seu rosto. Samuel já havia lançado as bases para sua própria empresa, repleta de projetos inovadores e uma visão clara de sucesso. Ele ansiava por ver seu novo empreendimento superar a Mr. Terry & Son, esmagando a antiga empresa como um inseto em um para-brisa. Embora William Terry, presidente do conselho e pai de George, pudesse vender a empresa antes que ela falisse, Samuel se consolava sabendo que a incompetência de George e as próprias contribuições de Samuel em breve ficaria óbvio para todos. Refletindo sobre os eventos da noite anterior, Samuel sentiu uma profunda satisfação. Ele havia exposto com sucesso George e Jéssica como moralmente falidos diante de seu círculo social. No ano seguinte, planejava desacreditar ainda mais George, levando sua nova empresa a dominar o setor. Nicole já havia ligado para ele, praticamente transbordando de entusiasmo, para se maravilhar com a perfeição com que tudo havia se desenrolado. O fato de Jéssica ter espalhado acidentalmente as fotos comprometedoras pelo salão de baile foi uma reviravolta inesperada, porém espetacular. Embora Samuel tivesse projetado a caixa de presente para garantir que as fotos caíssem ao ser aberta, o caos dramático que se seguiu foi ainda maior do que ele esperava. Os pais de Jéssica sempre desprezaram Samuel, horrorizados com o fato de sua filha perfeita ter se casado com alguém que consideravam inferior. Para eles, seu diploma de engenharia pela Escola de Minas do Colorado e seu mestrado pela Universidade de Michigan não significavam nada. Insignificante em comparação com o prestigioso diploma de artes liberais de Jéssica pela Universidade Brown. Enquanto Samuel dirigia pelo interior, não conseguia conter o sorriso ao pensar nos pais dela ao saberem do desastre no baile. O silêncio crítico deles diria tudo. O ar fresco do campo encheu seus pulmões, um símbolo do novo capítulo que se iniciava. Um homem livre do controle sufocante de Jéssica e da atmosfera tóxica de seu antigo local de trabalho. O sorriso de Samuel se alargou ao se deleitar com a habilidade com que havia orquestrado o caos daquela noite. A imagem cuidadosamente construída por Jéssica havia desmoronado, expondo sua verdadeira natureza para todos verem. A quilômetros de distância, em uma estrada rural tranquila, Samuel aumentou o volume do rádio. A imensidão da estrada aberta se estendia diante dele. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu verdadeiramente livre. Um sorriso irônico surgiu nos cantos de seus lábios enquanto refletia sobre o caos que deixará para trás e o futuro promissor que o aguardava no horizonte. Enquanto isso, Dora e seu marido, Albert, acompanhavam Jéssica de volta para casa.
Assim que Jéssica entrou e viu o espaço vazio, ela caiu em lágrimas mais uma vez. No caminho de volta, ela tentará se preparar para a inevitável conversa com Samuel, buscando maneiras de justificar suas ações. No fundo, porém, ela sabia que suas desculpas eram fracas e interesseiras. Em seu íntimo, ela compreendia a verdade: havia traído seu casamento. Ela se convencera de que seus casos extraconjugais eram inofensivos. Uma forma de melhorar a vida dela e o relacionamento deles. Ela chegou a racionalizar que esses encontros ajudavam a lidar com seus desejos e traziam novas técnicas para enriquecer seus momentos românticos. Mas, enquanto se apegava a essas justificativas, percebeu o absurdo delas. Samuel perceberia suas mentiras imediatamente. Ele sempre levará seus votos de casamento a sério. Até mesmo a mera ideia de trocar de parceiros ou introduzir outros jogos o enfurecia. Por que ela esperava que ele aceitasse a história enganosa que inventara? No fundo, Jéssica sabia que a chama do casamento deles já havia se apagado há muito tempo. Mas, ao entrar no apartamento e ver que os pertences de Samuel haviam sumido, o peso de seus atos a atingiu com uma clareza devastadora. Ela havia criado o abismo no qual agora se via caindo. Caindo no chão, Jéssica soluçou incontrolavelmente, amaldiçoando a própria arrogância. Durante anos, ela se convenceu de que poderia manipular seu marido inocente e confiante para que a perdoasse, não importando a ofensa. Essa estratégia funcionou por 3 anos. Até esta noite, quando seu casamento e sua reputação foram completamente destruídos. Enquanto isso, o tempo de Samuel parecia voar enquanto ele prosseguia com seus planos. Antes de jogar seu antigo chip na neve suja da cidade, ele fez questão de cloná-lo, garantindo que pudesse se manter em contato durante sua mudança para o Texas. Na semana seguinte, ele enviou meticulosamente e-mails personalizados, cada um contendo anexos cuidadosamente selecionados. A cada e-mail enviado, mais um casamento se desfazia. A ideia do caos que estava criando lhe trazia um sorriso de satisfação ao rosto. No dia anterior, ele havia enviado um e-mail para Albert, marido de Dora, e Samuel não conseguiu conter um sorriso irônico, imaginando a reação de Albert. Embora Jéssica tivesse feito suas próprias escolhas, Samuel sabia que a influência de Dora havia desempenhado um papel fundamental nelas. Suas conversas francas sobre sua própria promiscuidade, juntamente com o incentivo de amigos em comum para se entregarem a comportamentos semelhantes, só alimentaram a espiral descendente de Jéssica. No quarto dia, Dora e Jéssica estavam sentadas juntas no sofá do apartamento delas em Nova York quando a tempestade chegou. Arthur havia expulsado Dora de casa depois de receber um e-mail comprometedor. O e-mail continha uma compilação de 5 cenas explícitas da vida privada de Dora. Para piorar a situação, o vídeo também incluía uma conversa gravada entre Dora e Jéssica. Nela, elas discutiam descaradamente seus casos extraconjugais, revelavam os nomes de seus amantes e zombavam da ignorância de seus maridos. Furioso, Arthur encaminhou cópias da conversa para as esposas de todos os homens mencionados no vídeo. Conhecendo a maioria deles pessoalmente, se não todos, as consequências foram rápidas e devastadoras. Enquanto Arthur observava o caos se desenrolar, não pôde deixar de sorrir com a destruição que havia provocado. Mas George Terry se viu em uma situação ainda pior. Seu pai não só o demitiu como também o repudiou completamente. William Terry, o presidente do conselho, demitiu todos os principais executivos envolvidos no escândalo por mancharem a reputação da empresa. Assumindo o cargo de CEO interino, William trabalhou imediatamente para estabilizar os negócios. Enquanto isso, Nicole, agora promovido a vice-presidente de desenvolvimento de talentos e recrutamento, assumiu a responsabilidade de reconstruir a equipe de liderança, buscando diligentemente executivos excepcionais em todo o mundo para restaurar a integridade da empresa. Ao se aproximar do fim de sua jornada para o Texas, Samuel passou pela saída para o Boulevard Martin Luther King Jr. e continuou em direção à Rua César Chaves. À sua direita, avistou o centro de convenções de Austin. À sua esquerda, o lago Lady Bird brilhava sob o sol da tarde. Atravessando a Avenida Congress, finalmente chegou ao seu destino, um luxuoso complexo de apartamentos de alto padrão no número 70 da Rua Rainey. Sua nova empresa cobriu integralmente o aluguel pelos próximos 6 meses, dando-lhe tempo suficiente para encontrar a casa perfeita. Samuel imaginava um lugar cercado por árvores exuberantes e um gramado extenso, exatamente como sempre sonhara. Assim que se instalasse, planejava adotar um companheiro canino leal para compartilhar esse novo começo.
Ele também estava aberto a conhecer um parceiro confiável e compatível para ajudá-lo a construir um novo lar e uma família. Seus colegas já haviam organizado um evento social para apresentá-lo a várias mulheres recém-divorciadas. Finalmente livre da toxicidade de sua vida anterior, Samuel sentiu um otimismo cauteloso em relação ao futuro. Enquanto isso, em Nova York, o caos não dava sinais de arrefecimento. Infidelidades levaram a acusações, e ressentimentos pessoais se transformaram em confrontos públicos. Parceiros traídos retaliaram, e agressores expuseram provas comprometedoras sobre seus abusadores. Nicole mantinha Samuel a par de cada novo desenvolvimento. Enquanto Samuel absorvia os detalhes do drama em curso em Nova York, sentia uma imensa satisfação pela facilidade com que tudo se desenrolava. O fogo metafórico que ele acender ardia cada vez mais forte, trazendo-lhe uma sensação de realização. Sorrindo, ele refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente. De expor verdades duras a construir um novo começo, Samuel provou que, às vezes, nossos maiores reveses podem abrir caminho para nossas maiores reviravoltas.